Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 6. Eu acho que do Evangelho é um dos versículos mais conhecidos. Nós vamos falar, meditar do 9 ao 15, que é a oração que Jesus nos ensina, que foi exemplo de oração que Jesus nos deixou. Hoje eu quero falar da importância da oração. Eu acho que meu marido hoje começou essa reunião, né? Hoje é o nosso culto de oração, e Deus ministrou muito forte o meu coração sobre trazer para a igreja esse entendimento, esse princípio, que nós precisamos sim ter uma vida de oração. Então vamos ler o texto. Abra aí a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós, quando orares assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, Senhor, nessa noite nós queremos levar, Deus, a nossa mente cativa ao Senhor. Deus, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus toda mente distraída. Senhor, toda seta agora nas mentes, nos ouvidos. Senhor, eu neutralizo agora no mundo espiritual todo ataque agora nas mentes. E eu declaro agora para que o inferno ouça que a nossa mente é a mente de Cristo. Senhor, dá-nos uma mente renovada, Pai, para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nessa hora, Pai, envie os teus anjos, Senhor, a nos guardar todo este ambiente. E que em nome de Jesus, abra, Senhor, o nosso entendimento para que possamos ouvir a Tua voz e que possamos receber nessa noite a porção que o Senhor tem liberado para cada um que está aqui neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, Teu é a honra, Tua é a glória, Teu é o poder para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Queridos, todos nós concordamos que há poder na oração, amém? Toda oração, ela é poderosa. Toda vez que nós nos colocamos diante de Deus, como o próprio meu marido falou um pouco antes, quando nós nos colocamos diante de Deus com o coração quebrantado, sincero, aberto, não tem como Deus rejeitar um coração contrito e quebrantado. E é através da oração que nós nos achegamos a Deus. É quando nós entramos no capítulo 6, um pouco antes, né? Se você for lá no versículo 5, bota aí 6, por favor, Vanessa. Tu, porém, quando orares, entra onde? No teu quarto, e fechada a porta, orarás o teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. No capítulo 6 aqui, Jesus nos dá esse ensinamento, que quando nós entramos em intimidade com Deus, não tem como Deus não ouvir as nossas orações. Mas existe um segredo. Hoje eu vou falar sobre essa importância desse segredo da vida de oração. Qual é a importância de uma vida de oração? E a primeira coisa aqui que o Senhor nos ensina é que essa oração ela precisa ser feita em secreto. Ela precisa ter um lugar, ela precisa ter um momento que seja só você e Deus. A tua igreja, todos os dias de segunda a sexta-feira, tem te dado essa oportunidade. Só que, infelizmente, queridos, nem todos nós aproveitamos dessa oportunidade. E às vezes a gente começa um dia já corrido, Senhor, já levanta o celular desperta, porque a gente não tem mais despertador, né? O despertador ficou para uso do museu. Todos nós, a maioria hoje aí,
acho que 98% aí da população não usa mais despertador. Acredito eu que ainda existe alguém que use, mas a maioria de nós usamos todos o celular para nos despertar. E muitas das vezes o celular nos desperta, a gente vai lá no soneca e pum. E aí você perde mais minutos, 5 minutos, 10 minutos. E aí, quando o soneca toca novamente, você, opa, acorda correndo, pula da cama, coloca a sua roupa, escova os seus dentes e vai para o trabalho, às vezes, corrido, e você não tem um tempo com Deus. Mas nós temos proporcionado a essa igreja um momento com Deus todas as manhãs. Se você ainda não veio, eu quero te deixar um convite. Venha. Tem sido um tempo de oração, tem sido um tempo de adoração. Tem sido um tempo de intimidade com Deus. Tem sido um tempo que Mateus 6,6 diz: tu, porém, quando entrares no teu quarto, e quarto é lugar de intimidade. Você não deixa entrar no teu quarto pessoas que não são íntimas de você. Não é isso? Um casal, por exemplo. Você não deixa qualquer pessoa entrar no seu quarto. Por quê? Porque o seu quarto é um lugar de intimidade. E é isso que Jesus está nos ensinando ali. Tu, porém, quando entrares no teu quarto, tu, porém, quando entrares na minha intimidade, tu, porém, quando entrares comigo, fecha a porta. O que quer dizer fechar a porta, queridos? É deixar tudo o que está do lado de fora. Não entre para a sua intimidade. Uau! Que revelação, pastora. Quando nós entramos no nosso quarto, nós entramos para quê? Para descansar. O meu quarto é um lugar de descanso. Às vezes é um ninho. As meninas invadem a nossa intimidade, mas é gostoso. Mas quando está só eu e meu marido no nosso momento de intimidade, eu faço o quê? Eu tranco a porta. Porque ali é só eu e o pastor Jedson. E assim Deus quer que você faça com Ele. Quando você entrar num tempo de intimidade, Ele quer que você tranque a porta. Que você deixe do lado de fora as coisas que vão te atrapalhar. Que não vão permitir que você ouça Deus. Porque no lugar de intimidade é um lugar de ouvir Deus. Quando você entra para o teu quarto, quando você entra para a tua intimidade, quando você ora a Deus, é um lugar de ouvir. Porque a oração não é feita só por uma pessoa. Oração é um diálogo entre você e Deus. Então, quando eu entro para o meu quarto, quando eu entro para a minha intimidade, quando eu fecho a porta, ou quando eu estou aqui pelas manhãs, adorando e buscando o Senhor, ali é só eu e Ele. É só nós dois. E aqui eu posso falar para o Senhor, é um lugar secreto. O que é um lugar secreto? É um lugar desconhecido. Quando eu entro para o meu secreto, só quem conhece o que está no meu interior é Deus. É um lugar secreto. São as coisas que estão escondidas. Mas ele continua ali, ó. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto. Quando você está em intimidade com Deus, não tem como se esconder. Porque diz a palavra, não sou eu, não é a pastora Xana, o pastor Gerson, o bispo, não é a bispo Antonirete, não é o bispo Sandro. Quem está falando é a palavra de Deus. Ele te vê. E nessa noite, Deus te viu quando você chegou aqui essa noite. Porque esse tempo, esse culto de oração, é um tempo de secreto com Deus. É um tempo que você chega aqui, você coloca, você se ajoelha, você fala como está seu coração, você descreve como está a sua alma. É quando o raio-x de Deus, ele passa e faz toda a radiografia de como está o seu corpo e o seu coração. Quando você está no secreto, Deus vê tudo. E diante de Deus não tem como esconder nada. Porque Deus tudo vê. E o final do versículo diz que Ele nos recompensará. A oração do Pai Nosso, ele é sim, né, um exemplo que Jesus nos deixou para que a gente pudesse seguir como exemplo. Porque aqui a oração do Pai Nosso,
né? Eu vou voltar para o texto agora, né, porque eu dei uma fugidinha. Mas retornando aqui, a oração do Pai Nosso, ela está aqui para nos ensinar sobre a importância de que Deus é o nosso Pai. Bota para mim lá, Vanessa, por favor, versículo 9. Olha o que diz aí. Olha como ele começa. Portanto, vós orareis assim. Olha o exemplo, olha o ensinamento. Pai Nosso. Ele não fala Pai meu. Ele fala Pai Nosso. Que está onde? Nos céus. Jesus quer nos ensinar que nós sejamos iguais a Ele. E a vida de oração nos torna parecida com Jesus. Em todo tempo, você vê Jesus orando. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Por isso eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso exercitar essa vida de oração. E você vai me falar assim, pastora Xana, para que orar? A oração move os braços de Deus. Mas pastora, Deus já sabe de tudo, a senhora falou que Deus tudo vê. Mas sabe por que Deus nos ensina a orar? Para a gente poder falar com Ele tudo que está dentro da gente. Para a gente mostrar a nossa pequenez. Para a gente demonstrar como nós estamos. Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Mas quando eu oro, eu revelo o que eu estou vivendo. O que eu estou passando é expor a minha dependência nele. Quando eu oro, quando eu chego para ele e falo assim, Pai, porque Jesus está nos ensinando ali a nos relacionarmos com Deus como nosso Pai. Quantos de nós já perdemos os pais? Eu já perdi o meu pai. E eu tinha problema de paternidade, porque eu perdi o meu pai de uma forma muito violenta. Meu pai morreu num acidente de carro no Dia dos Pais. E eu não conhecia Jesus. E esse vazio, né, permaneceu muitos anos no meu coração. E eu não conseguia olhar Deus como Pai. Mesmo depois que eu me converti, eu não conseguia expor esse sentimento de pai com Deus. Por quê? Porque eu colocava em Deus a culpa de ter tirado meu pai de mim. Mas, queridos, eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E era necessário meu pai partir. Hoje eu falo isso para vocês e não tem mais reserva no meu coração. E eu sinto saudade? Sinto. Mas todas as vezes que eu sinto saudade, eu falo assim, ó, eu posso não ter um pai biológico aqui na terra, mas eu tenho o meu pai do céu, que cuida de mim. Então eu preciso, queridos, exercer essa vida de oração todos os dias. Não perca a oportunidade de exercer essa vida de oração com Deus, porque quando eu não oro, eu começo a decretar que o impossível não pode acontecer, que a impossibilidade não pode acontecer. Eu me torno vulnerável quando eu não tenho uma vida de oração. E eu preciso, queridos, mostrar para Deus o que eu estou vivendo. Então, a primeira coisa que eu aprendo com Deus, né, a primeira lição, a primeira importância, né, que eu aprendo com Deus é que a vida de oração ela é necessária. Eu preciso expor o meu coração para Deus. A oração, ela me torna mais sensível à voz de Deus. Por isso, eu garanto a você que uma vida de oração ela é necessária, porque o próprio Jesus nos ensina a ter uma vida de oração. Por isso que ele fala, quando vós orares. Não é quando eu orar, não é quando você orar. Você vai acionar um lugar novo. E quando eu tenho uma vida de oração com o Senhor, eu aciono lugares novos com Ele. O capítulo 6 e o capítulo 7, ele fala desse princípio. Ele fala desse exemplo. Ele fala
no capítulo 7, bota aí para mim, Vanessa, por favor. 7, versículo 7. Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. A vida de oração é necessária para que haja ação. Quando eu oro, é a primeira coisa ali. Peça. Peça e dá-se-vos-á. Então, quando você abre a sua boca em oração, Senhor, Pai, eu preciso de um emprego. Abra uma porta de emprego. Pedir, dá-se-vos-á. Senhor, eu preciso da salvação de um ente querido. Senhor, eu preciso de cura nas minhas emoções. Senhor, eu preciso da salvação da minha família. Mas se você não colocar essa vida de oração em ação, você nunca vai ver o extraordinário de Deus acontecer. Provoque a próxima estação. Uma vida de oração provoca uma ação na sua vida. Oração. Orar quer dizer ter ação. Pedi, dá-se-vos-á, buscais e achareis. Então, quando eu peço, eu busco, eu encontro. Mas se eu não tenho uma vida de oração, o que acontece? Eu retrocedo. Quando eu não tenho uma vida de oração, eu me torno incrédula. Eu não acredito que Deus é poderoso para salvar a minha família. Batei. Ele está falando aquele que bate a porta. Você precisa bater na porta do céu e falar para ele: Senhor, ouve a minha oração. Bate. Faça algo. Se mexa. Você tem um instrumento todas as manhãs aqui. E por que essa igreja não tem vivido essa vida de oração? Não é falta de estímulo. Porque todos nós que subimos aqui, nós te convidamos para estar aqui pela manhã. Nós te convidamos a ter uma vida de oração com Deus. Todos nós que estamos aqui, todas as manhãs, temos vivido experiências sobrenaturais. Vocês têm um exemplo de líder, que é o Bispo Sandro, que todos os dias, há mais de 30 anos, levanta 4 da manhã e tem vida de oração. Os maiores avivalistas de toda a terra, Billy Graham, todos esses homens gigantes, eles oravam na madrugada. Eles tinham vida de oração. Por que nós, hoje, igreja, ontem a gente estava no evento lá na culto de gratidão, ontem lá no prefeito, né, que o René Terranova estava e o Marcos Feliciano. Queridos, que palavra! E ele falando assim, por que hoje a igreja não vive os prodígios e milagres? Quando naquela época as irmãs de oração, as irmãs do coque, como eram conhecidas, eu até assisti esses dias um documentário, né? Não sei se vocês já assistiram, A Fé Não Fingida. É um documentário das irmãs do coque. Se você não assistiu, assista. Aquelas mulheres ensinando como é ter uma vida de oração, de colocar o joelho no pó, de botar o joelho no chão e a boca no pó. Mas não, nós queremos orar em 3 minutos as coisas acontecerem. Como? Se nós não pedimos, se nós não buscamos, se nós não batemos na porta do Senhor, se nós não vamos a quem pode resolver os nossos problemas, como que nós vamos achar solução? Porque nós buscamos tantas coisas, em tantos lugares, mas às vezes não vamos na fonte, que é Jesus. Nessa noite eu vim aqui para te sacudir, para te acordar, queridos. Jesus está voltando, Ele não está voltando para buscar uma noiva morna. Ele está voltando para buscar a noiva que tem azeite, que tem fogo. Não uma noiva morna.
que hoje quer Deus e amanhã, se vier um problema, esquece de Deus. Não. Nós precisamos buscar o Senhor, nós desejamos céus abertos, mas as nossas bocas estão fechadas. Senhor, eu quero a tua presença. Vem para o culto e fala isso para Deus. Que nada mais importa, até que nada mais importe. Mas a sua boca está fechada, a sua Bíblia está fechada. Como que nós veremos a glória de Deus? Como nós veremos? Como que nós vamos provocar os milagres se a nossa boca está fechada? Como que nós veremos essa nação transformada se nós somos medrosos? Se o diabo nos ataca, misericórdia, Jesus. Não vou mais orar por fulano, não. Porque orei por fulano e fui atacado. Querido, se existe perseguição, é porque você está no caminho certo. Porque você tem vida de oração. E porque você tem enfrentado o inferno. Mas quando o inferno se levanta e você se esconde, a quem você tem servido? Não. Nós precisamos provocar milagres. Nós precisamos querer viver isso, queridos. Eu tenho orado e falei, Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Senhor, eu quero ser uma mulher usada com prodígios, com milagres. Queridos, eu quero orar e pessoas enfermas serem curadas. Toda vez que alguém fala assim, pastor, estou com dor, eu já boto a mão, estava lá em Campos, fomos visitar uma amiga minha, que é minha amiga de oração. Aí cheguei lá, o marido dela falou assim, pastor, estou tomando e ele não é crente. Estou tomando um antibiótico muito forte, estou com uma bactéria no estômago, e olha, eu sinto dores. E o médico falou que se quando terminar esse medicamento, tem que fazer endoscopia. Queridos, imediatamente o Espírito Santo me encheu de ousadia, mesmo sabendo que aquele cara não era crente. Eu falei assim, você crê que Jesus pode te curar? Gente, eu desarmei ele. Sabe quando você pega a pessoa com a calça riada? Eu desarmei ele. Aí ele, creio, pastor. Não, você deixa eu orar por você? Ele, eu deixo. Então, peraí. Eu já estava com óleo mesmo na bolsa, agarrei o óleo, lambrequei a mão assim, ó. Já fui na cabeça dele, no estômago, e já profetizei a cura do Senhor, e já a libertação dele também, que ele conhecesse Jesus. Era a oportunidade, ele me deu. Já que ele deixou, eu falei, vou fazer logo a obra completa. Eu não orei só pela cura, não, mas orei também que ele fosse salvo. Porque aquela irmã ora por aquele homem mais de 20 anos. E eu creio, queridos, eu vou testemunhar nesse altar ainda que aquele homem se rendeu a Jesus. E depois eu falei com ela, amiga, fiquei com medo. Que ele falou assim, não, pastor, não ora não. Mas nós precisamos ser ousados. Nós precisamos ser. Ontem eu vi o Marcos Feliciano falando sobre isso, sobre Pedro. Que existia um Pedro antes do Pentecostes e um Pedro pós-Pentecostes. Porque o poder de Deus encheu aqueles homens. Aproximadamente 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo aqui? Amém? Então, queridos, Deus te libertou para curar cativos, para curar enfermos, para libertar cativos. E a sua boca está fechada. Não, está errado isso. Nós precisamos ser exemplo aqui na terra. Jesus foi o nosso exemplo, está lá em Mateus 6. E por que nós não temos essa vida de oração? Por que nós não exercitamos isso? Jesus orou no deserto. Jesus orou no seu batismo. Jesus orou pelos seus discípulos. Jesus orou em todos os momentos. Você viu sempre Jesus se retirando para orar. Em todo o tempo. Jesus orou para Lázaro ressuscitar. E nós? Como nós temos vivido? Amedrontados? Com medo? Não, porque a esquerda agora não vai deixar os crentes. Que nós temos que enfrentar sim. Porque a palavra de Deus que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Pode ter esquerda, direita, mas Deus continua sendo Deus nos céus e sobre a terra. E nós precisamos ser aqui na terra a resposta desse mundo. Nós precisamos ser a resposta para essa sociedade doente. Como? Tendo uma vida de oração diária, constante, ousada,
Tem alguém doente? Coloca a mão lá e ora. Antes de dar o remédio, coloca a mão e ora. Tem alguém que está triste? Ora. Se você precisa de um auxílio de Deus, ore. Mas não fica lá, Deus. Ó céus. Ó vida. Gabriela, eu nasci assim. Eu cresci assim, vou morrer assim. Não. Jesus fez a obra na cruz por mim e por você. Mas para a gente andar intimidado, não. Para a gente andar escondido, não. Para a gente andar calado. Para a gente andar... Não. Abra sua boca. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Lá, vamos lá. Hoje eu estou Bíblia. Tiago, capítulo 4. Eu quero te encher nessa noite de poder. Eu quero acionar um lugar, talvez, que esteja estacionado, que esteja parado, que esteja paralisado. Tiago, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Tiago 4, 8, diz assim, chegai-vos a quem, queridos? A Deus. E Ele se chegará a vós outros. Agora, se eu não oro, Deus vai intervir no que eu preciso? Não. Eu preciso entender que aqui na terra eu sou uma dinamite nas mãos do Senhor. O dunamis, o poder de Deus está sobre as nossas vidas. Eu perguntei aqui quem é cheio do Espírito Santo. Você levantou a sua mão. E você precisa viver assim todos os dias, se achegando a Deus. E ele diz ali, purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo doble, limpai o vosso coração. Não tem como viver em ânimo diferente, que seja um ânimo de Deus. Você não pode ter dúvida. Você não pode andar indeciso, não. Não, pastor, olha só. Hoje a senhora chegou de Campos, né? Está com a corda toda, recarregou a bateria, né? E aí a senhora está no manto, como diz o povo pentecostal aí. Pastora, hoje tá que tá. Não, queridos. Às vezes Deus permite que a gente vá para um... Jesus, quando orava, ele ia à parte. Jesus ficava sozinho. Era o que ele nos ensinou lá em Mateus 6. Entra no teu quarto. É quando a gente se retira, a gente ouve Deus. E às vezes Deus permite que a gente saia um pouco de cena para a gente poder ouvir a voz dele. E nesses dias eu ouvi muitos do Senhor. E nós não podemos andar indecisos, nós não podemos ter esse ânimo dobre. Nós precisamos ser firmes. O Senhor é o meu Pai. O Senhor é meu Deus. O Senhor pode todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu preciso evidenciar isso por onde eu vou. Nós não podemos ser um maquinário. Nós não podemos andar no automático. A igreja de Jesus hoje está no automático. Entra na igreja, ora, começa o louvor, oferta, a palavra, oração final e vai para casa. Não! Nós não podemos ser produto do meio. Nós precisamos fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso produzir luz nos ambientes onde não tem luz. E como que eu vou produzir luz nos ambientes que tem escuridão? É através da minha vida de oração. Eu preciso orar. Eu preciso exercer esse poder. O mundo está clamando. Queridos, olha o que está acontecendo com o nosso Brasil e no mundo. Esses incêndios. Isso não é normal. A igreja precisa se colocar de pé. A igreja precisa orar. A igreja precisa buscar a Deus. E eu encerro agora aqui, te convidando, igreja, para se colocar de pé. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando, mas nessa noite eu queria te convidar para nós encerrarmos esse culto de oração da melhor forma, orando. Você vai entrar no seu quarto agora, na sua intimidade com Deus, e você vai falar para Ele. Você não vai ficar mais indeciso, né? Indo para o vento contrário, não. Você vai se colocar diante de Deus nessa noite e vai falar: Senhor, eu quero ter essa vida de oração que a pastora falou. Eu quero que o Senhor purifique o meu coração, limpe as minhas mãos. Que o Senhor nessa noite, Pai, eu estou batendo para o Senhor me ouvir. Faz alguma coisa.
Não tem aquele louvor que diz assim, ó, olha para mim, Senhor. Faz alguma coisa, faz como Zaqueu. Zaqueu provocou o olhar de Jesus quando ele subiu na árvore. Então, nessa noite, eu quero te convidar a orar ao Senhor. Mas que não seja só essa oração aqui, não. Que você leve tudo que você ouviu aqui para sua casa e que você comece a produzir isso no seu interior, no seu tempo de intimidade, na sua vida com Deus, no seu tempo com Deus. Que você aprenda, que você venha orar as manhãs conosco, mas que você faça alguma coisa, tenha ação. Se você quer ter algo de Deus, reaja. Saia desse lugar morno e viva o sobrenatural de Deus. Você vai orar pela sua vida. Eu não vou orar por você. É você que vai orar agora. Pode fechar os seus olhos e comece a colocar diante de Deus. O que você quer viver com o Senhor? O que você tem buscado do Senhor? Qual é o lugar que você quer acessar nele? Quem são as pessoas que você quer que sejam salvas para o Senhor? Comece agora a falar isso para Deus. Senhor, me tira deste lugar, Pai. Me tira deste lugar, Senhor. Me tira desse deserto. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, bater e abrir-se-vos-á. Busque agora. E você vai encontrar descanso, refrigério, repouso no Senhor. Em nome de Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Comece a falar para Ele. Provoque Deus nessa noite, queridos. Entre nesse lugar. Talvez é um lugar desconhecido, mas fale para Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.